Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à nossa disciplina de análise e simulação de processos com a aula 11. E nesta aula nós realizaremos uma introdução à simulação de processos com o software Enso. Bem, iniciaremos aqui os nossos estudos com simuladores, tá? Com esse software, então, a partir do conteúdo que nós vimos na aula anterior, onde eu falei um pouquinho sobre as principais aplicações e funcionalidades da simulação de processos na engenharia química em si, tá bem? Já que a simulação, digamos que é um contexto e uma ferramenta presente em várias áreas da engenharia, tá certo? E que, no nosso caso aqui, para engenharia química, nós temos também uma diversidade de simuladores de processos disponíveis, tá bem? E falei um pouquinho também de algumas características específicas que acabam classificando eles em alguns tipos de simuladores, de acordo então com o modo de operação, de acordo com os modelos disponíveis, de acordo com a disponibilidade de recursos, tá certo? E aqui nós começaremos então com o Enso e partiremos a seguir também nas próximas aulas a trabalhar com alguns outros simuladores. A partir da aula de hoje, nas próximas 3 aulas, nós trabalharemos com o simulador Enso, também que é um simulador muito bom, com muitos recursos, muitas funcionalidades, e aí nós estaremos então aprendendo um pouco a mexer na interface dele, né, instalando, vendo as principais guias de uso. Também, e na aula de hoje, veremos como definir os compostos, escolher um modelo termodinâmico e lidar com o flowsheet da simulação. Tá, que tem algumas peculiaridades, mas que vocês logo vão estar se adaptando também. Bem, inicialmente, então, como eu avisei, vocês podem baixar lá do Moodle da disciplina, eu deixei para vocês um instalador, para vocês baixarem e instalarem, ou vocês podem acessar também o link para download do software, nesse link que eu coloquei aqui na apresentação da aula, que está acesso aí para vocês na apresentação da aula de hoje. Bom, bem, o Enso, ele é um simulador orientado a equações, tá? Então essa é uma diferença em relação, por exemplo, ao Aspen e alguns outros simuladores convencionais, que são simuladores orientados são simuladores modulares, lá no começo, na aula inicial de simulação, eu expliquei para vocês a diferença entre simuladores modulares, que resolvem as equações, bloco por bloco, modelo por modelo, e em relação ao simulador orientado a equações, onde ele tenta resolver todas as equações de forma simultânea, trabalhando com todas as variáveis e equações envolvidas nos modelos da interface de simulação, e, portanto, ele tem ali certas vantagens e desvantagens por trabalhar dessa maneira, e a gente verá algumas delas. Bem? Bom, um diferencial é que o Enso é um software brasileiro, também ele começou a ser desenvolvido no ano 2000, na dissertação de mestrado de um rapaz chamado Rafael Pellegrini, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por isso até que o software ele é hospedado lá no site da UFRGS, na orientação do professor Argimiro, que é um dos grandes nomes da área de modelagem e simulação aqui do Brasil, e que atualmente é professor da COP, lá na Federal do Rio de Janeiro. Logo adiante, então, com o desenvolvimento do simulador, eles conseguiram estabelecer um projeto chamado Projeto OSOC, que teve aí um grande financiamento de indústrias brasileiras do setor de simulação, indústrias petroquímicas, com interesse no desenvolvimento desse software, e até hoje, então, ele sofreu várias atualizações, vários aprimoramentos e upgrades no software, se tornando, então, um conhecido e muito bom simulador de processos. Também, e Enso é a sigla para Environment for Modeling, Simulation and Optimization, também seria, então, um ambiente de modelagem, simulação e otimização de processos. Bem? Bom, uma outra característica do Enso é que ele possui a possibilidade de se trabalhar com modelos tanto orientados a objeto, bem que seriam a utilização de blocos de modelos de processos, como nós vimos nos outros simuladores até então,
tá certo? No momento em que você vai lá e clica num reator, no bloco de um reator, clica, né, num flash lá no Aspen e coloca ele no flowsheet, você está, então, selecionando um modelo pronto, um conjunto de equações que representa, né, os fenômenos daquele processo de separação. Então, digamos que esse item que a gente seleciona e coloca no flowsheet da simulação, nós chamamos na área de programação de objeto. E, portanto, né, nós podemos definir os conjuntos de equações por meio de uma orientação, né, uma seleção dos objetos que compõem o fluxograma do processo. Porém, o ENSO, por ser um software aberto para a área de educação e pesquisa, tá? Então ele é um simulador, né, um software livre para usos acadêmicos e de pesquisa. Ele também possui a possibilidade de se trabalhar com modelos de código aberto, também. Outros simuladores, o Aspen, ele até possui isso também, mas são alguns casos mais específicos, mais avançados para uso desse tipo de modelo lá no Aspen. Já no ENSO, não. No ENSO é bem comum você programar, você digitar as equações do seu modelo para resolver determinados casos de simulação de processos, ou ainda você pode pegar os modelos já existentes e já programados no simulador e verificar o código deles. Tá? Então, lá tem um flash, tem uma coluna de destilação, tem os reatores, tem os trocadores de calor. Se vocês quiserem, né, vocês podem abrir o código desses modelos e verificarem como eles foram programados. É claro, né, a partir do momento que você começa daí também entender a linguagem de programação do ENSO, que inicialmente era feita em C++, mas sofreu algumas adaptações, e ela é um pouco mais fácil hoje em dia de se entender, digamos assim, mas você precisa primeiro aprender a programação do ENSO, para depois você entender certinho quais são as equações que ele utiliza em cada modelo. Inclusive para o trabalho de vocês da disciplina, se vocês quiserem, né, depois que vocês aprenderem, começarem a trabalhar aqui com o ENSO, vocês podem conferir os modelos que vocês estão utilizando para o processo do projeto da disciplina e verificar as equações que o ENSO usa para representar esses processos. Bom, e também eu coloquei lá no Moodle da disciplina, junto com essa aula, né, o manual do ENSO, que traz lá uma série de informações a respeito, né, da programação, do uso, né, de certas funcionalidades do software, que é bem interessante, tá? Um arquivo um pouco extenso, mas se vocês tiverem um tempo, né, interesse, peço que vocês leiam, então, para aprender um pouco mais sobre o simulador. E não só do simulador em si, coloquei também um manual, né, do VRTerm. O VRTerm, digamos que ele é um suplemento que está acoplado ao ENSO, e que ele permite, então, a seleção dos compostos e dos modelos termodinâmicos utilizados na simulação, tá bem? Então, ele já vem junto com o ENSO, você instala ele junto, mas na hora de verificar ele no seu computador, ele vai aparecer como se fossem dois softwares separados, bem? Porém, você pode importar o que você for fazer no VRTerm no ENSO, também, porque, digamos assim, o VRTerm, ele representa, aí é uma analogia, a guia Properties lá do Aspen Plus, tá certo? Onde você seleciona os compostos, seleciona o modelo, enquanto o ENSO representa, né, a guia Simulation, onde você já tem, então, digamos que automaticamente puxado essas configurações de compostos e modelos e vai utilizar no flowsheet da simulação. Também a gente acaba fazendo isso também, só que aqui ele separa, né, no software um suplemento à parte para isso, inclusive porque isso facilita, né, torna o software mais leve, mais rápido, né, ele permite que você importe só o que você realmente vai utilizar na sua simulação. Então, uma estratégia, uma forma de construir um algoritmo e um software para que ele seja mais leve e rode mais rápido, tá bem? E a gente vai ver, né, como criar um projeto de seleção de compostos e modelos na interface do ENSO, diretamente, sem precisar estar abrindo primeiro o VRTerm, criando o arquivo de compostos e modelos, para depois puxar para o ENSO. Também a gente vai ver isso em alguns exemplos hoje. O ENSO ele pode ser utilizado para resolução de problemas tanto no estado estacionário, quanto em simulações dinâmicas, tá? Em processos descontínuos ou batelado.
Então, ele é bem versátil nesse sentido, ele apresenta vários modelos, tanto que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque dependendo do modelo da simulação que a gente for fazer, ele entende que aquilo inicialmente é uma simulação dinâmica, tá? E daí a gente já precisa, então, dizer que vai ser um modelo que vai ser trabalhado em estado estacionário, e daí ele, digamos que exclui as variáveis relacionadas ao acúmulo dos balanços de massa e energia, e se torna, então, uma simulação estacionária. E ele também possui a integração com muitos outros softwares, tá certo? Então, ele permite aí exportar e importar linguagens de programação em diferentes, né, linguagens e também tem compatibilidade com exportar e importar dados, por exemplo, do Origin, do MATLAB, do Simulink, do Excel. Então, você tem aí uma certa possibilidade de estar exportando seus resultados diretamente para outros softwares. Bem, o funcionamento, né, digamos, do Enso, por ele ser um simulador, então, orientado a equações, ele vai, então, interpretar os modelos, de acordo com a nossa seleção das operações que a gente vai trabalhar na simulação, vai montar um sistema de equações com todos os modelos que a gente selecionou, e à medida, então, que a gente inserir as nossas variáveis de entrada, ele vai, então, né, e também pelo estabelecimento de solvers de resolução, resolver e obter as variáveis de saída dos sistemas de equações destes modelos. E vai, então, retornar e exportar esses resultados, seja na interface do próprio Enso, seja para aplicativos externos, para simuladores ou softwares externos para processamento de dados. E se a gente pensar no funcionamento do Enso dessa forma aqui, nós podemos então ver que ele foi pensado como um servidor de modelos matemáticos, disponibilizando-os para rotinas de cálculo externas atuarem sobre os mesmos. Né? Ou seja, que não necessariamente o Enso precisa ser usado para a simulação de um processo, tá certo? Ele pode também servir como um servidor de modelos matemáticos, uma vez que ele permite a criação de modelos e a inserção de novas equações sobre os modelos já existentes. Então, vocês podem utilizar o Enso aí para resolver qualquer tipo de sistemas de equações, sejam equações algébricas, equações diferenciais, equações não lineares, tá certo? Basta que você consiga especificar as suas equações no software, escolher um solver, né, colocar o seu chute inicial, e então ele vai te retornar, te apresentar os resultados para isso. Também vocês vão ver, a gente vai fazer alguns exemplos também que eles são um pouco diferentes do caráter que a gente está acostumado de processos, simulação de processos, nas próximas aulas. Bem, então como eu comentei, e aí eu vou mostrar para vocês lá no software daqui a pouco, o VRTerm, ele é, digamos que, o suplemento do Enso que traz os componentes disponíveis para simulação, e atualmente, até a versão anterior, tá certo? O Enso tinha aproximadamente 2.000 componentes puros, pode ser que agora esse número tenha aumentado, já que a gente teve a atualização da versão 10.9 para 10.10, né, como eu comentei antes. E também, nesse próprio suplemento, ele já permite o cálculo de flash, de misturas, de uma maneira mais prática, né, ajudando a gente a pensar na condição de flash que vai ser trabalhada lá na simulação. Isso é bem interessante. E aqui a gente também seleciona os modelos termodinâmicos utilizados para as propriedades físico-químicas, né, ou termodinâmicas, que serão avaliadas na simulação. Além disso, ele também traz uma funcionalidade prática de se adicionar novos componentes. Então, basta você criar um componente e adicionar as propriedades dele, né, ou fazer ele inicialmente baseado nas propriedades de outro composto e ir editando as propriedades, assim como a gente fez lá no SuperPro Designer, tá certo? Então, é bem prático também adicionar um novo componente, caso, né, você precise trabalhar com um componente que não esteja na base padrão do Enso, para utilizar ele na sua simulação. Bem, então ele possui também essa possibilidade bem acessível. E a interface já mudou, tá, em relação a essa foto que eu trouxe aqui. Então, mas basicamente, na verdade, ela tem assim os mesmos itens, mas as cores, a ordem aqui da forma como eles estão apresentados, está um pouquinho diferente atualmente. E aí eu vou mostrar para vocês as diferenças
lá no software diretamente. Bem, então vamos lá para o Enso. Bem, na versão 10.10 que eu instalei aqui, então, essa é a interface inicial. E aqui nós temos, né, digamos que nesse campo que inicialmente está em cinza, o local onde nós iremos ter aqui a interface de construção do flowsheet ou de programação de modelos, também, daí a gente pode alternar entre uma e outra, se a gente quiser, né, avaliar o modelo, avaliar o flowsheet de uma simulação, ele vai aparecer aqui bem grande nessa parte aqui que está em cinza, como a gente verá mais a seguir. Aqui do lado esquerdo, é como se fosse uma guia, então, de itens à disposição, para que a gente possa verificar o que a gente está trabalhando na nossa simulação, e também alguns exemplos de modelos prontos, tá? Alguns tutoriais que ele traz aqui inicialmente, mostrando alguns exemplos de modelos construídos em programação e também quais são as variáveis utilizadas nele. Também, mas quando a gente criar uma nova simulação, digamos que a gente vai estar criando um novo item aqui nessa guia do Explorer, que nós chamamos, e aqui tudo que a gente colocar na simulação vai aparecer como um item abaixo do nosso arquivo aqui. Bom, aqui embaixo ele tem uma tela para apresentar para a gente, né, possíveis problemas caso a convergência na simulação de alguns casos, né, algumas simulações não sejam atendidas, né, ou alguns avisos em relação aos resultados encontrados, iguais a gente tinha lá para o Aspen, por exemplo. Então, nessa primeira guia aqui embaixo, ele vai mostrar para a gente isso. Caso exista alguma informação, algum erro, algum aviso em relação ao nosso código, à nossa simulação, essa guia console ela serve para a gente verificar os graus de liberdade, as variáveis e as equações do modelo que a gente vai estar trabalhando. Eu vou mostrar daí isso para vocês. E aqui no Palette a gente tem todos os modelos já disponíveis, né, e programados no Enso que a gente pode estar utilizando no flowsheet, numa interface de simulação. Então vejam que aqui a gente tem e a gente precisa inserir as correntes, né, de entrada e saída de processo, as correntes energéticas, tá certo? Elas têm uma aparência aqui um pouquinho diferente da aparência dos outros simuladores que a gente viu, mas é só uma questão de se acostumar, tá? Mas aqui a gente tem, por exemplo, uma corrente no sentido da esquerda para a direita e uma da direita para a esquerda, né? Basicamente é só isso que muda se a gente verificar tanto para correntes materiais, que são essas correntes do tipo source, quanto as correntes energéticas, né, como energy source, porque é mais fácil do ponto de vista de programação você colocar dois modelos, né, com desenhos diferentes do que você programar um mecanismo de inversão do desenho dentro do fluxograma, tá certo? Então, para facilitar, eles são colocados aqui, basta você colocar no sentido certo que você quer trabalhar no flowsheet. Ele tem elementos de controle, tá certo? Que podem ser trabalhados na simulação, por exemplo, controle PI, PID, tá certo? Que vocês devem estar vendo lá na disciplina de controle agora, né? Controle aqui de sinais, para a gente poder adicionar esses modelos e trabalhar também numa simulação, e é bem legal essa parte aqui, tá certo? Temos aqui alguns modelos para cálculo de custos de equipamentos, modelos para trocadores de calor, né? Heater, cooler, modelos casco-tubo, tá certo? Como a gente viu também lá nos outros simuladores, misturadores e separadores de correntes, iguais a gente tinha lá no Aspen, né? Variadores de pressão, compressores, expansores, bombas, tá certo? Turbinas, válvulas, reatores aí com vários modelos também, reator em batelada isotérmico, CSTR baseado em rendimento, CSTR cinético, né, reator de Gibbs, PFR. Então vejam que tem vários modelos, mas eles são assim bem específicos. Então essa é uma certa diferença que a gente tem que tomar um cuidado quando vai trabalhar em uma simulação no Enso, é que ele traz um modelo pronto, mas é um modelo pronto específico para certa situação, tá certo? Diferente lá do Aspen, por exemplo, que você selecionava um modelo de reator CSTR e lá nas configurações você dizia se aquele reator ele era isotérmico, se ele tinha um sistema de agitação, num PFR se ele tinha tubos, se ele era multitubular, qual era o comprimento,
enquanto aqui não, aqui você já vai pegar um modelo com as equações que você tem que saber trabalhar e lidar, e vai conseguir usar só aquelas variáveis que estão estabelecidas para aquele modelo. Não tem essas opções do tipo, né, você estabelecer condições para o seu modelo dentro do bloco do próprio modelo. Separadores em estágios, tá certo? Aqui colunas de destilação, né, condensadores, fervedores, flash, tá certo? Alguns tanques flash, alguns outros equipamentos aqui para simulação de processos utilizando vapor, tá certo? Tanques de alimentação, né, e vários outros blocos aqui que são comumente utilizados em processos químicos. Também aí a gente vai trabalhar alguns exemplos e ver como configurar e montar um fluxograma de simulação aqui no ENSO também, certo? E aqui em cima, a guia de ferramentas, onde a gente consegue salvar, abrir arquivos do nosso computador, criar novos arquivos, tá certo? Aqui, controlar a exibição dessas guias na interface, bem, digamos, se eu quiser que apareça ou não o Explorer aqui do lado, eu tenho que marcar e desmarcar ele. Aqui as tarefas, na verdade, esses botões estão desativados, porque a gente ainda não criou um arquivo aqui ainda para trabalhar, mas eles vão aparecer depois. Então, esse play aqui é como se fosse o run, né, para a gente rodar a simulação e tentar convergir. Configurações aqui para o uso de plugins ou aplicativos externos também, a gente vai ver um pouquinho disso também, conforme a gente for aplicando aqui os exemplos nas nossas aulas. Bem, então, inicialmente, vamos aqui trabalhar um exemplo, né, de simulação para a gente ver como a gente faz essas definições para a construção de uma simulação no software ENSO. Bem, primeiro, vamos ver a criação de um projeto no VRTerm. Né? O que seria a criação de um projeto no VRTerm? Seria criar um arquivo que vai conter os compostos e os modelos a serem utilizados na nossa simulação. Bem, e aí sim a gente vai criar um arquivo de simulação e importar o arquivo que contém os compostos e os modelos de trabalho, certo? E isso, né, ele corresponderia aí a passar da etapa lá do Properties para a etapa Simulation lá no ASP. Então vamos ver aqui como que a gente faz isso. Bem, como eu comentei, por conta do VRTerm ser, né, um suplemento para definição dos compostos e modelos no ENSO, nós poderíamos acessar ele aqui nos nossos aplicativos do programa, tá? Instalados no computador. Vejam que aqui a gente tem o ENSO, que é essa interface do simulador que a gente está usando, que eu estou com ela aberta aqui, e o VRTerm, que eu poderia abrir ele inicialmente, não pelo simulador, e fazer a definição desse projeto. Mas, né, é mais fácil a gente utilizar direto no ENSO. Vejam aqui que ele tem um botão que a gente pode rodar o VRTerm e fazer a definição dos nossos compostos aqui mesmo. Bem, então vamos lá, vou criar um novo projeto. Vou, então, nesse novo projeto, definir aqui os compostos e os modelos que a gente vai trabalhar. Vou salvar esse arquivo, tá? E depois, numa simulação, eu vou importar ele novamente para estar utilizando. Tá? Assim, a mecânica do simulador, ela é um pouco mais complexa, não chega a ser complexa, né, mas ela é um pouco, né, mais elaborada que a mecânica do Aspen, que ele é feito, por exemplo, para ser mais prático, para ser mais direto, né, e tem muito mais recurso para isso também, mas que o ENSO também consegue fazer tudo isso e à medida que a gente vai definindo aqui, colocando cada uma das etapas. Ele é um simulador muito bom também, basta a gente se adaptar, né, e aprender a trabalhar um pouquinho com ele. Talvez vocês sintam aí uma certa dificuldade no início, tá, por ele parecer ter mais etapas para algumas configurações ou outras, mas depois que a gente acostuma e pega o jeito, é bem tranquilo para montar a simulação, como a gente vai ver aqui hoje. Bom, vamos lá. Primeiro, definir os nossos compostos. Então, a gente digita aqui em cima o nome ou a fórmula e ele vai sugerir para a gente aqui os compostos que contêm o que a gente digitou. Bem, então, ele acessa já o banco de dados e dá as opções aqui para a gente. Então, a gente pode selecionar o composto e clicar em Add, ou dar 2 cliques aqui em cima do composto, e ele já joga aqui para baixo, indicando que aquele composto foi selecionado. Então, tá, Enixano foi selecionado.
Agora, outro composto, isobutano, e outro composto que a gente vai criar aqui no nosso projeto, N-pentano. Então, são esses 3 compostos que a gente vai selecionar e também selecionar a equação de estado de Peng-Robinson para ambas as fases, tanto na fase líquida quanto na fase vapor. E vamos salvar o projeto para posterior utilização na simulação. Okay? E eu deixei aqui uma observação para vocês lembrarem, né, que em todas as variáveis e também no cálculo de flash, que a gente pode fazer ali no VRTerm, a gente precisa utilizar o ponto como separador de decimais, certo? Apesar de ser um software, né, brasileiro, e a gente usar a vírgula aqui, ele foi feito, então, para ter esse entendimento com, né, simuladores que já utilizam, né, a linguagem e as formatações americanas, então a gente precisa usar ponto como separador. Então vamos lá, isobutano e N-pentano. Bem, então selecionei os compostos. Agora, vamos passar aqui para a guia de flash para selecionar os modelos da fase líquida e da fase vapor. Então vejam que ele traz por padrão, né, o modelo SRK para ambas as fases. E a gente pode trocar, vindo aqui, né, procurando, né, à disposição os modelos que a gente tem para a fase vapor. Vejam, por exemplo, o gás ideal, né, RK, Peng-Robson, esses modelos assimétricos e combinados com o modelo CPA. Também, então, tem aqui algumas opções, alguns modelos os mais utilizados para a fase vapor. Então, o problema pediu para a gente usar Peng-Robson, tanto para a fase líquida quanto para a fase vapor, e por ser um modelo multicomponente e de hidrocarbonetos, é razoável utilizar Peng-Robson para ambas as fases. Bom, e vejam que alguns modelos, por exemplo, aqui os de coeficiente de atividade, o Wilson, Unifac, NRTL, Uniquac, só estão à disposição, né, para a fase líquida, que é o que a gente espera trabalhar. Mas no nosso caso aqui, Peng-Robson para ambos. Se a gente selecionar um modelo que não, por exemplo, aqui de Wilson, em que os compostos não têm os parâmetros definidos no simulador, ele vai acusar e mostrar aqui embaixo ó, que o componente isobutano, né, tem parâmetros faltantes para o modelo de Wilson, então a gente não consegue utilizar ele. Então a gente vai usar mesmo Peng-Robson para ambas as fases. A não ser que daí você tenha compostos que você tenha todas as propriedades, ou que você crie um composto e diga as propriedades necessárias para trabalhar com aquele modelo de atividade. E aqui, vejam que por padrão ele traz para a gente também, né, um cálculo de flash rápido a uma determinada condição de temperatura e pressão, que a gente pode definir aqui em cima, para mostrar para uma dada composição, e no caso aqui ele traz por padrão composição equimolar, qual seria, né, a composição das fases líquida e vapor e uma separação nessas condições que a gente coloca aqui em cima. Então vejam que a gente tem aqui condições de verificar já e ter uma prévia, caso a gente queira fazer a simulação de um flash lá no flowsheet. Então isso ajuda a gente já a ver se os modelos e os componentes que a gente selecionou são adequados para a separação lá na simulação. E a gente pode editar e trocar essas composições aqui, por exemplo. Vou trocar aqui as composições, né, usando o ponto, sempre como eu falei. E aí, trocando a composição, né, consequentemente, isso altera a composição do líquido e do vapor, de acordo com o cálculo flash realizado. Assim como se eu trocar a temperatura, vejam que aqui subindo para 350, a fase vapor, né, prevalece, eu só tenho vapor, e portanto a composição do vapor é igual à composição da entrada. A do líquido, ele mantém o resultado anterior, mas a gente sabe que na prática, por não ter nada de líquido, são zeros, né, as composições da fase líquida. Mas ele mostra aqui para a gente se a gente variar pressão e variar temperatura. Okay? Bom, então, tá certo. Aqui, então, selecionamos os compostos, selecionamos o modelo que a gente vai trabalhar. Vamos agora, então, salvar esse arquivo, né, esse nosso projeto aqui, para ser utilizado lá na nossa simulação. Okay? Então, acho que eu já tenho ele salvo aqui, mas eu vou criar uma nova pasta para salvar esse aqui. A gente escolhe aqui o caminho no nosso computador, onde a gente quer salvar, né, e salva a pasta aqui. Por exemplo, vou colocar aqui, exemplo, aula.
e vou salvar com esse nome mesmo aqui, project1.vrterm, nessa pasta que eu criei. E aí, na hora que eu for criar lá a minha simulação, eu vou importar esse arquivo. Tá? Bom, então salvei aqui, vou fechar e vamos então para a simulação que a gente vai trabalhar aqui no próximo exemplo. Bem, simulação no ambiente gráfico. E hoje a gente vai ver e vai estar trabalhando, por enquanto, então, com a simulação no ambiente gráfico. Nas próximas aulas, tá certo? A gente também vai trabalhar com ambiente em código, para vocês verem as diferenças e aprenderem também que em um simulador de processos é possível estabelecer um modelo a partir da inserção das equações de modelo. Né? E aí a gente vai ver isso, que é uma característica particular e também, né, que de início parece ser um pouco, né, exigir um pouco mais, mas que com o tempo vocês vão ver que é muito útil e muito necessário trabalhar com a interface de código também. Bem, realize a simulação do processo de aquecimento com um heater, desde 300 Kelvin até 350 Kelvin, de uma corrente contendo uma mistura dos componentes utilizados no projeto do VRTerm anterior. Tá certo? Então, o projeto que a gente salvou ali anteriormente, a gente vai carregar na simulação para simular aqui um trocador de calor do tipo aquecedor, para fazer essa elevação de temperatura. Considere uma pressão igual a 3 bar e que a composição da corrente de entrada seja 0,5 N-hexano, 0,3 isobutano e 0,2 N-pentano. Calcule a quantidade de energia em quilowatts necessária para o aquecimento de 100 kmol por hora da corrente de entrada. Então, aqui a gente tem a nossa base de cálculo, né, a vazão da alimentação, e o objetivo da simulação vai ser determinar a quantidade de energia no trocador necessária para fazer esse aquecimento. Bem, então, para a gente criar uma simulação com a interface gráfica do ENSO, nós vamos vir aqui em File, New File. Aí aqui, cuidado que isso é um pouco confuso, tá? Né? Isso aqui, pela lógica, a gente entenderia que uma simulação com interface gráfica seria aqui com um flowsheet, tá bem? Mas não. O flowsheet ele vai levar para verificação da linguagem de código e a gente vai trabalhar com a interface gráfica selecionando a opção Diagram, tá certo? Então, aqui com diagramas para mostrar para a gente os blocos e as correntes de processo. E aí você pode dar um nome para a sua simulação. Bem, eu vou chamar aqui, então, exemplo 1. Você já seleciona a pasta onde vai ficar salvo. No caso aqui, eu vou colocar na pasta que eu criei agora. E ela precisa, né, preferencialmente, estar na mesma pasta do projeto do VRTerm que você salvou, tá certo? Para que ele consiga acessar fácil. Eu até já fiz e testei, dependendo do lugar onde está no seu computador, ele aceita, tá diferente, mas eu não entendi direito a lógica, mas dependendo do local também, não sei se é a distância ou a partição do HD, onde você está salvando, que em alguns casos, se você não salvar na mesma pasta, ele não reconhece, tá certo? Então, para evitar isso, vamos salvar na mesma pasta. Em seguida, ele pede para a gente, caso a gente queira, que a gente pode até definir algumas propriedades, algumas características aqui do modelo na fase vapor, fase líquido do projeto, caso a gente não tenha definido isso ainda, mas como a gente já definiu e já salvou lá o nosso projeto do VRTerm, basta a gente importar ele, selecionando ele aqui nessa caixa desses 3 pontinhos aqui em Project, para importar então o projeto que a gente criou com os compostos e modelos. E daí, vejam que ele vai importar só aqueles compostos e só aqueles modelos e as propriedades físico-químicas dos compostos por esses modelos para nossa simulação, o que facilita e torna o simulador bastante leve, bastante ágil nos cálculos, tá certo? Diferente lá do Aspen, por exemplo, ele é muito pesado justamente por conta disso, como fica tudo, né, agregado e tudo numa interface que se comunica, né, com todas as possibilidades, então ele acaba sendo um pouco lento e um pouco pesado. Porém, aqui no ENSO, por a gente fazer isso, depois ele consegue convergir muito mais rápido. Aqui em cima, em Options, vejam que a gente tem a opção, para a simulação que a gente vai trabalhar, de pré-estabelecer algumas coisas, tá certo? Por exemplo, né, o tempo de convergência da simulação, tá certo? Um tempo mínimo e um tempo máximo, né, no caso aqui ele traz de 0 a 100 segundos, passos, né, de 10 aqui
na hora que ele vai trabalhar a variação das variáveis no processo de convergência, né, ou na informação dos resultados ao longo desse intervalo de tempo. Inicialmente, ó, todo o projeto vem selecionado aqui a caixinha Dynamic, tá certo? Onde a gente entende, então, que seria uma simulação dinâmica, mas no nosso caso não vai ser dinâmica hoje, tá? Hoje a gente vai fazer só simulação estacionária, então vamos desmarcar essa opção da simulação dinâmica, tá bem? Ele tem aqui também a possibilidade de você importar arquivos com chutes iniciais de simulações passadas, tá certo? De você estabelecer, né, condições que facilitam, em alguns casos, a convergência da simulação. Porque, digamos que a vantagem de se trabalhar com um simulador orientado a equações é que ele consegue, então, resolver de maneira mais objetiva o seu sistema. Porém, o processo de convergência depende de um chute inicial melhor para que ele possa convergir, tá? Senão, a gente pode ter dificuldades em relação a isso. Ele não vai resolver, né, modelo, bloco por bloco, né, sequencialmente, para apresentar os resultados para a gente. Ele vai resolver tudo de uma vez só. E aqui embaixo nós temos também a possibilidade de estabelecer alguns solvers para equações não lineares, tá certo? Sistemas algébricos não lineares, e que também são úteis, né, para lineares, e também sistemas para equações diferenciais, certo? Então, ele tem esses solvers já pré-programados, e aqui as características de convergência, número máximo de iterações, né, a precisão pré-estabelecida para se estabelecer que a convergência foi atingida, tá certo? Então, a gente pode estar trabalhando e alterando isso também. Mas, por enquanto, vamos trabalhar com as configurações padrões. Apenas desmarcando aqui a caixinha, né, da simulação dinâmica. Aqui em cima, em Extra Code, nós temos a possibilidade de incorporar algum código, alguma equação, algum modelo a mais à nossa simulação. Tá bem? Então, ele traz isso também, mas por enquanto, para a gente, isso não vai ser necessário. Então, simplesmente selecionar o modelo do VRTerm e desmarcar ali a opção da simulação dinâmica. Então, dando OK, vejam então que ele já cria aqui uma interface de flowsheet, né, em branco, porque antes estava cinza, isso daqui com o nome que a gente deu ali para o nosso arquivo da simulação. Agora basta a gente construir o nosso flowsheet, igual a gente fazia lá nos outros simuladores, e especificar as variáveis de entrada para rodar a simulação, clicando aqui no playzinho, ou no run aqui em cima, para obter os resultados de saída. Então vamos lá construir o nosso flowsheet. Então vamos vir aqui no palette e selecionar o que a gente vai precisar para o nosso flowsheet. Inicialmente, né, só com o trocador de calor, a gente vai precisar só de uma corrente de massa, né, de uma corrente material, o trocador de calor e uma corrente de energia. Tá? As correntes de saída não são necessárias na simulação. Tá? No próprio bloco, ele já traz embutido que aquele modelo tem uma corrente de saída e você consegue visualizar as correntes de saída e os resultados dela no próprio bloco. Então, a corrente de saída não é necessária, somente as correntes de entrada. Então, vamos lá. Na corrente material, então, o source, e a gente pode arrastar, tá? E posicionar ele onde a gente quer. Se a gente der 2 cliques, ou embaixo na caixinha do nome do bloco, a gente pode trocar o nome, tá certo? Igual a gente fazia lá nos outros simuladores também, mas por enquanto eu vou manter aqui o nome padrão. Heat Exchanger, Heater, então a gente clica, ele já joga, ó, dentro do flowsheet, aí a gente precisa arrastar e posicionar onde a gente quer, e uma corrente de alimentação de energia também. Bem, então, Energy Source, entrando aqui pela esquerda. Lembra então que eu comentei também que a gente precisa selecionar se a gente quer que a alimentação seja pela esquerda ou pela direita. Na verdade, né, ambos funcionam para qualquer bloco, porém, né, esteticamente ele vai ficar, né, melhor entendível se você colocar pelo sentido certo. Então vamos lá. Alimentação mágica. Para conectar no bloco, a gente clica na flechinha de saída, segura, tá, e arrasta até onde a gente quer, e aí a gente solta, e aí ele entende, então, que foi linkado com aquela corrente de entrada, certo? Então, vejam, fiz isso para minhas duas correntes, para a corrente de massa
e para a corrente de energia. Agora vamos configurar aqui, ver o que a gente precisa configurar no nosso problema, certo? Bem, aqui no nosso source nós iremos configurar as nossas condições de alimentação. Bem, então vejam que ele abre uma caixinha indicando para a gente, né, o valor das variáveis, né, e no caso, por exemplo, ele já trouxe aqui a massa molar, que ele importou, né, e fez o cálculo pelas propriedades do modelo que a gente pegou, né, o Penck-Robson, e aí ele já, atrelado lá ao banco de dados dos componentes, já importa isso também. A segunda coluna com a unidade, e a gente pode clicar em cima para trocar essa unidade, se a gente quiser. E aqui na frente o status daquela variável, né? Ou seja, aqui vocês vão entender um pouco mais adiante quando a gente trocar, mas essas variáveis que inicialmente vêm com um cadeadinho são variáveis, então, que a gente está especificando para o simulador calcular, tá? Que ele calcula automaticamente e a gente não tem como editar. Por exemplo, a massa molar, ela é intrínseca, né? Específica para o componente. Então, ele assume esse o valor, e se a gente não desbloquear ou mudar isso daqui, como a gente vai ver mais adiante como fazer, ele não vai deixar a gente trocar e não vai assumir que é uma variável, né, de input, ele vai assumir que é uma variável de output. Bom, na alimentação máxima, vamos estabelecer a composição. Composição 0.5, para o componente 1, que é o N-metano, vejam que ele não mostra o componente, ele segue a mesma ordem que a gente especificou lá na hora de montar o projeto do VRTerm. Para o isobutano, 0.3, e para o N-pentano, 0.2. Alimentação, 100 kmol por hora, e temperatura de alimentação, 300 Kelvin. E também ele fala da pressão, né? A pressão na alimentação, 3 bar, tá certo? E pressão, no caso aqui pra gente, vai ser constante. Então, pressão, 3 bar. Vejam que aí ele traz aqui a TM, eu vou ter que primeiro trocar para bar, depois colocar 3 bar. Então, configurei a corrente de entrada. Agora, né, a gente vai ver, né, a gente precisaria configurar aqui a temperatura que a gente quer de saída, algumas informações a mais na simulação. Mas se a gente quiser saber o que falta, né, o que a gente colocou e o que a gente, né, precisa estabelecer ainda na simulação, a gente pode, por exemplo, tentar rodar e ele vai indicar alguns erros para a gente. Se a gente verificar aqui no console, tá certo? Vejam então que ele vai mostrar todas as variáveis dos modelos sendo utilizadas nessa simulação, ou seja, nós temos 54 variáveis, todas as equações, 46 equações, considerando todos os balanços de massa e energia e cálculos flash para todos os componentes, número de especificações 6 e graus de liberdade 2, ou seja, falta ainda especificar duas variáveis para que ele possa resolver o modelo. A gente só consegue resolver o modelo quando a gente tem 0 graus de liberdade. Só consegue obter as variáveis de saída a partir das de entrada nessas condições. E as variáveis de que a gente precisa estabelecer serão as variáveis de saída do trocador de calor, certo? Primeiro aqui que a gente vai ter, então, uma temperatura de saída de 350 Kelvin, certo? Na verdade, vou estabelecer aqui no trocador, certo? Uma temperatura de saída, não é aqui na corrente mesmo, na corrente de saída do trocador, 350 Kelvin. E se eu tentar rodar novamente, vejam que daí ele ainda vai dar erro e vai indicar que agora falta 1 grau de liberdade. Esse 1 grau de liberdade é que a corrente de saída vai sair na mesma pressão da entrada. E para isso eu vou especificar para o trocador 0 queda de pressão. Então, com isso, ele vai conseguir daí ter essa variável a mais e resolver e convergir aqui a simulação. Vejam que agora sim ele mostrou que usando esse solver, a simulação convergiu em 0,074 segundos. Com isso, se nós clicarmos aqui agora, vejam que no trocador ele consegue fazer o cálculo, né, dos parâmetros do trocador, a fração líquida e vapor que sai na temperatura de 350 Kelvin, e também aqui a temperatura de saída, a vazão de saída, a entalpia da corrente de saída nesse trocador, que nós podemos verificar que o que a gente queria determinar, que era
a quantidade de energia necessária para o aquecimento, nós podemos ver tanto aqui no heater, veja na variável heat, que ele mostrou aqui embaixo, quanto na corrente de energia. Então, essa é a quantidade de energia que está sendo fornecida pela utilidade que vai ser usada nesse heater para fazer o aquecimento de 300 a 350 Kelvin. Então, vejam que estabelecidos e zerados os graus de liberdade, se a gente colocou tudo certinho, ele vai convergir aqui para resolver o nosso problema. E além disso, nós podemos aqui em Results ver todos os resultados de todos os equipamentos e todas as variáveis dos modelos na nossa simulação. Então vejam aqui que nós temos, né, no bloco Source, que é a nossa corrente de alimentação, nós podemos ver, né, as composições, e aí ele traz como um vetor de variáveis, a temperatura, a vazão, tá certo? Então, a entalpia, a densidade, tá certo, da corrente, que ele chama aqui de ρ, os parâmetros do trocador, e as correntes de entrada e saída do trocador, os parâmetros da corrente Energy Source, que seria a quantidade de energia fornecida. Também nós podemos ver os resultados por aqui também, certo? Uma maneira interessante de ver esses resultados é salvando eles como um arquivo, então, ou de resultados, e que daí a gente pode utilizar como um chute inicial de uma simulação seguinte, por exemplo. E aí eu vou salvar esse arquivo aqui na pasta que eu criei do projeto também. Ou posso salvar também como um arquivo XML, um arquivo para o Excel. E aí verificar todos os meus resultados no Excel, certo? Então isso é bem interessante também. Vejam, né, eu salvei ali como Excel. E agora eu vou abrir aqui para a gente verificar como eles ficam no Excel. Deu arquivo ponto. Acho que eu salvei em outra pasta, não ficou nessa pasta aqui. Vou salvar de novo aqui. XML aqui mesmo, salvei. Acho que aqui no meu computador ele não está reconhecendo como arquivo do Excel. Ah, aqui ele está como um arquivo do Project Libre. Deixa eu tentar abrir aqui com outro aplicativo com o Excel para a gente ver se vai. É que aqui eu não costumo usar o Excel nesse computador, é uma outra versão. Mas aí no de vocês ele talvez apareça mais fácil. Deixa eu abrir aqui. Vou tentar abrir direto no Excel. Isso aqui, eu vejo então que ele abre todos os resultados das correntes, dos modelos da simulação, né, todos os parâmetros de pressão, composição, fração na fase líquida, fração na fase vapor, certo? Entalpia das correntes, quantidade energética da corrente de energia, tudo ele faz então e exporta diretamente para o Excel de maneira bem fácil, hein? Bom, para a gente finalizar, agora vamos então adicionar apenas um flash para verificar então a separação das fases líquida e vapor na corrente de saída do aquecimento, tá certo? Porque a gente viu que é uma mistura de duas fases que sai do aquecedor, né? E aí a gente precisa separar, por exemplo, digamos, com um flash, né, isotérmico, com um flash, né, sem troca de energia, para a gente conseguir daí fazer simplesmente a separação, tá? Não vou usar o flash para queda de pressão ou variação de temperatura, vai ser somente para separação das fases. E também calcular a quantidade de energia, por exemplo, necessária para fornecer durante o aquecimento, para que as vazões das fases líquidas e vapor separadas sejam iguais. Bem, daí eu vou mostrar isso rapidinho para vocês verem que ele identifica também a possibilidade de ter graus de liberdade em excesso estabelecidos. Bom, então o tanque flash vai estar aqui em Stage Separators, Flash Stage, que seria então o flash em estado estacionário, hein?
Vou puxar ele aqui no fluxograma. Vou adicionar a corrente de energia também, por mais que eu não vá utilizar a energia aqui nesse flash, mas ele precisa estar linkado. E aí eu vou colocar a corrente virada para a esquerda. Vou linkar as correntes, vou clicar com o botão esquerdo, arrastar segurando e soltar em cima da flechinha, assim que a flechinha ficar preta, né, ou vermelha, como está aqui. Para a corrente de energia ela fica vermelha, para a corrente de massa ela fica preta. E vou estabelecer, né, o que eu preciso. Primeiro, que eu não vou fornecer energia, flash, porque eu quero só separação. E aqui no meu flash, que eu quero, então, a minha corrente de saída. Deixa eu ver aqui quantos graus de liberdade falta ainda a gente estabelecer no flash. 1 grau de liberdade. Eu vou estabelecer, então, que a minha... Deixa eu pensar aqui. Que a minha temperatura... Então, que a minha pressão continua sendo 3 bar. Tá certo? Então, vou colocar aqui 3 bar. E então, ele vai mostrar que nas correntes de saída líquido e vapor, ele fez a separação com a mesma composição que saiu do trocador. E aí eu consigo ver a vazão, ó, que foi para cada corrente. 51,28 kmol por hora na corrente de líquido e 48,71 kmol por hora na corrente de vapor. Então, assim, ele fez a separação apenas com as composições que eu coloquei ali. Vou salvar a simulação. Porém, aqui o problema pediu também para calcular a quantidade de energia que é necessário fornecer durante o aquecimento para que as vazões das fases líquido e vapor sejam separadas de forma, né, igual, ou seja, ambas as vazões vão ser de 50 kmol por hora. Para isso, por exemplo, vejam aqui, que eu teria que estabelecer, pelo menos em um dos graus de liberdade, tanto faz no líquido ou no vapor, e daí eu vou estabelecer aqui no líquido, que eu quero uma vazão de 50 kmol por hora, certo? Porém, o meu problema, meu sistema já estava certinho com os graus de liberdade estabelecidos. E quando eu tentar rodar, ó, vejam que ele vai dizer que eu tenho menos 1 grau de liberdade. Eu tenho mais, né, parâmetros informados do que variáveis desconhecidas para resolver o meu problema. E isso não é possível. O que restringe que a vazão de topo e de fundo seja diferente? A energia no aquecimento. E a energia no aquecimento é calculada com base em quê? Com base na temperatura que eu estabelecer de saída do trocador, né? Ou seja, aqui a minha variável de saída, ela não vai ser mais uma variável especificada, eu vou trocar para uma variável avaliada, então ele vai calcular uma variável calculada. E aí, a partir disso, ele vai calcular qual tem que ser a temperatura para que a energia fornecida seja necessária para ter uma vazão de topo de 50 kmol por hora e, consequentemente, uma de fundo de 50 kmol por hora. Ou seja, ambas as vazões, né, iguais. Vamos ver aqui. Ele apareceu. Nesse caso, ele não convergiu, parece. Ele deu aqui um erro de convergência. Deixa eu ver o que pode ser aqui. Ele até chegou a calcular, né? Ele chegou a dar um warning, na verdade, ali em relação, acho, a outras variáveis, mas ele conseguiu resolver, certo? No estado estacionário. Pelo menos as correntes aqui, ó, tanto vapor quanto líquida, estão a 50 kmol por hora. E a alimentação, ela está a 357 Kelvin, ao invés dos 350 que estavam anteriormente. Bem, e aqui a energia, a quantidade de energia fornecida, ela é diferente da quantidade de energia que a gente precisou anteriormente. Bem, então, apesar dele dar isso como um warning aqui, né, ele não apresentou nenhum erro, certo? Ele conseguiu convergir. Talvez alguma propriedade, né, algo diferente nessa temperatura ou nessa vazão, ele acabou não calculando, mas para o balanço de massa e energia, ele conseguiu fechar, né, e fazer a separação com as frações mássicas das correntes apresentadas aqui, tanto do vapor quanto do líquido. Por mais que as vazões sejam iguais, as frações são diferentes. Hein? Bom, pessoal, então, em seguida, salvar os resultados da simulação. E aí eu vou pedir, né, para vocês, como atividade dessa aula, da aula 11,
que vocês reproduzam o exemplo, tá, desenvolvido na aula da simulação ali na interface de simulação do flowsheet, tá, que necessariamente a gente tem que passar lá pela etapa de definição dos compostos do VRTerm, utilizando como base de cálculo da vazão da corrente de alimentação da simulação, tá, então no aquecedor inicialmente, o valor equivalente aos 3 últimos dígitos do RA de cada um de vocês, certo? Bem, pessoal, aqui as principais referências da nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.